Então, eu peguei lá no escritório, daí eu pensei em falar sobre o meu TGI no coisa. Tá, o que é um TGI? É o TFG, Tá, o que é um TFG? é o TCC. Ah, é o TCC por layers. Não, é o TGI. Enfim. Tá. Aí eu tava vendo, cara, isso aqui é de 2007. Eu já projetava em estrutura metálica, cara, em 2007. E era estrutura modular. Então dá para fazer um link do que eu faço hoje. E eu realmente, de verdade, cara, eu não lembrava que o meu TFG, que a gente chama de TGI, ele era um prédio com estrutura modular metálico. Bom, pessoal, bem-vindos aí a mais um Café com Trigo. E aí, nesse papo de hoje, eu vou falar sobre isso. O que é isso, Iago? Um diploma? Ó, aparece o contraluz? Não. Dá pra filmar? Não sei. Dá um zoom aí, é sério. Você não tá vendo? Não, o quê? Mano, meu diploma é feito de papel moeda. Verdade. Caramba. Não vai sair. Ou vai? Tem que ser contraluz. Enfim, acreditem. O meu diploma é feito de papel moeda, meu querido. E aí eu vou ensinar vocês como comprar um desse, pessoal. Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos, Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP. Iago, como eu comprei meu diploma? O que é isso? Esse aqui é o meu TGI. Sabe o que é um TGI? Sabe o que eu acabei de falar para você, É um né? TCC. O TGI é um TCC, Eu sei muito. que é um TFG. Trabalho de graduação interdisciplinar, né? Ou TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, ou TFG, que é o trabalho final de graduação, é o passaporte para você adquirir o seu diploma, igual eu fiz. Então, pessoal, eu vou ensinar como eu conquistei meu diploma. Por quê? Porque o meu TGI foi muito bonitinho. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte. Eu estudei na Universidade de São Paulo e me formei em 2008. E aí, o trabalho final que a gente fez, que eu fiz, né, foi um fórum, né, um tribunal de justiça aqui na cidade de Limeira. E aí, eu vou ler alguns trechos, são bem curtos, mas é que eu realmente acho que vale a pena compartilhar, porque qual que é a ideia desse vídeo? Eu sei que tem uma grande quantidade de estudantes de arquitetura que acompanham o meu trabalho. E eu também sei que o trabalho final de graduação, né, que no nosso caso se chamava TGI, mas é o TCC ou TFG, é o principal trabalho da universidade e as pessoas têm muito medo. E lá na USP, no campus de São Carlos, o TGI ele era motivo de terrorismo mesmo, por parte dos professores com relação aos alunos, a ponto, olha pessoal, essa informação é muito séria, cerca de pelo menos um quarto, tá? Uns 20%, uns 20% dos colegas estudantes, eles desistiam do TGI antes de apresentar, com medo de bombar, com medo de reprovar. Eles sequer apresentavam. Tamanha era a cobrança truculenta dos professores com relação a exigências desproporcionais com relação ao trabalho de conclusão de curso, né? E aí os caras desistiam, né? Então e assim, o que aconteceu comigo, né? O TGI, ele é feito em 2 semestres, né? TGI 1 e TGI 2, sendo que eu apresentei o 1, viajei, fiz 1 ano de intercâmbio na França, voltei e apresentei o 2. Então eu tive um hiato de 1 ano
entre o TGI 1 e 2. Só que isso me fez amadurecer muito o meu projeto. Eu visitei muitos fóruns e tribunais de justiça na Europa, porque eu estava morando lá, e isso me deu uma segurança muito grande para apresentar o meu trabalho, né? E isso que eu acho que é bacana compartilhar aqui, dividir com vocês, né? Então eu trouxe meu singelo TGI aqui, mas que foi o passaporte para eu conquistar uma diplominha, né? E foi algo que foi muito simbólico para mim, tá? E aí, pessoal, eu estava olhando aqui o meu TFG hoje, e por isso que eu quis gravar esse vídeo. Eu não me lembrava do seguinte: ele é datado de 2007 para 2008 e ele foi todo concebido. Esse projeto, na verdade, era um prédio, é a requalificação de um prédio existente que foi construído com estrutura metálica, vedação de blocos de concreto estrutural, que são blocos modulares, e esse edifício todo foi projetado de forma modular. Então, quem conhece o meu trabalho, veja se você relaciona os pontos. Estrutura metálica, bloco, né, alvenaria modular e estrutura modular. E eu realmente não me lembrava disso. Então, assim, talvez em algum lugar da minha memória aquilo ficou, e aí no ano de 2015 eu comecei a fazer projetos modulares de estrutura metálica, e o primeiro projeto foi aqui, a minha casa. E então eu quero ler um pouquinho. Tá quente aí, Ari? Tá quente? Caramba, quase derrubei, tá cara. Tá quente mesmo, o cabinho tá quente. Não, e você tá tão empolgado. É que a mão do Iago não é suficientemente calejada. Ó, foca na mão do tio Paulo. Você tá tão empolgado aí. Focou no calo aqui, ó. Aqui é inchado. Eu achei que tinha esfriado, que você tá todo empolgado só olhando aqui. Eu falei, tá quente, ele tá não quente. vai me dar esse café logo aí. Mas aproveitando a interrupção... Aproveitando a interrupção, o quê? O quê? O recado? O quê? Tem que fazer no meio do vídeo? Você tá enrolando, vídeo. Hein, cara? Aproveitando a interrupção, eu convido todos, enquanto eu bebo o meu café, a se inscreverem no canal, quem não é inscrito, curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo, porque esse conteúdo de verdade eu acho que vai ajudar a galerinha que é estudante aí, hein? Eu vou dar dica quente aqui, hein? Dica do tio Paulo, que depois você vai ver minha nota no negócio aí. A resposta aqui talvez seja encontrada em outra pergunta: por que aquela área? O ponto de partida para esse trabalho de intervenção na área destinada ao não construído novo Paço Municipal, Paço é a prefeitura, tá? Foi, sem dúvida, a situação de abandono vivenciada por mais de uma década daquele sítio e, por conseguinte, por aquele edifício. As linhas fortes e bem marcadas pela clara modulação, a importância da maneira como foi implantado no terreno e a expressividade do grande pórtico de entrada sempre me chamaram a atenção. A vontade então foi de estudar aquilo e propor um uso para o prédio não trivial. Não trivial, não comum. Então, olha lá, hoje meus projetos também residenciais não são triviais, né? Em pré-TGI, a problematização da área foi apresentada e a diretriz de intervir na pré-existência proposta. Ficou decidido que seria uma requalificação do Paço Municipal. Não havia, no entanto, uma proposta de uso para o edifício, porém, já se esboçava a vontade de ensaiar as seguintes condições: até que ponto um programa determinaria a configuração física de um edifício? Aquele tipo de arquitetura seria capaz de acomodar um programa diverso do qual fora projetado? Resolvi tentar. Lendo isso aqui, pessoal, que é a apresentação da minha problemática, o que a gente já faz um paralelo com o meu trabalho atual? Lembrando, isso aqui é de 2007, tá? Eu tinha um prédio modular, tá? E aí eu me fiz a seguinte pergunta: a proposta para uso do edifício, eu já tinha uma vontade de ensaiar até que ponto um programa determinaria a configuração física de um edifício, ou seja, até que ponto o uso daquele espaço determina a cara, a estética, o arranjo construtivo,
né? Existe relação entre função e aparência? Eu concluí que é possível, através da modulação, não ter essa relação. E isso é muito bom, porque eu peguei um prédio que foi construído para ser a prefeitura e transformei ele num fórum de justiça, né? Aí, aquele tipo de arquitetura seria capaz de acomodar um programa diverso do qual fora projetado? Foi capaz, por causa da modulação. Então, quando eu falo que a arquitetura modular ela é excelente, é porque você pode mudar o uso do espaço e aí você tem uma flexibilidade de layout e você tem um prédio que vai durar mais tempo, uma casa que vai vencer a barreira dos anos porque ela não está amarrada em termos de layout. Então seria talvez uma das grandes vantagens da modulação, tá? Que eu trago aqui nesse estudo. E aí na apresentação, né, projeto de A.S. Bergamin, de 1989, o edifício objeto desse trabalho foi encomendado na vigência do mandato do então prefeito Paulo D'Andrea. Obra onerosa e de grande porte, não pôde ser concluída até 1992, quando seu então declarado rival político Jurandir Paixão assumiu o cargo. Desde então, a situação do já conhecido antigo Paço Municipal é motivo de vergonha e símbolo do desperdício do dinheiro público para Limeira, como declarou o atual prefeito Silvio Félix na época. Paralelamente a isso, o Fórum Professor Spencer Van Pré, que é o Fórum de Justiça até então atual de Limeira, há muito tempo não atende às necessidades da comarca de Limeira. Nas palavras do diretor do Fórum e juiz da Terceira Vara Civil, Mário Sérgio Menezes, o correto seria construir outro prédio, mais amplo e com projeção para possível ampliação na medida em que o judiciário progride. Porém, os custos seriam altos. Ao meu ver, o edifício do antigo Paço comportaria com vantagem as funções de um fórum, sejam elas de espaço, acesso ou segurança. Somando-se a isso o símbolo do desperdício de dinheiro público de Limeira, poderia minimizar em grande parte os custos altos da construção de um prédio. Tá? Então essa foi minha leitura do que a gente chama de problemática. Tá? E aí o último trecho que eu vou ler aqui. Não sei dizer ao certo como isso ocorreu, mas sempre que passava pela área, caminho de entrada da cidade, olhava aquele grande pórtico e me perguntava, por quê? Mais de uma década passou e sempre ali abandonado aquele edifício ficou. Era para ser o Paço, mas não foi. Talvez o que mais me intrigava era a grandeza daquelas formas e o potencial que elas guardavam. E um dia, passando de carro pelo congestionado centro da cidade, caí na rua Santa Cruz, adjacente ao fórum. Era dia de audiência importante e a rua estava fechada para o tráfego. Perdi a hora, ganhei uma ideia. A partir daí me caberia identificar a pertinência de uma proposta no mínimo distinta, pois das potencialidades da área eu já conhecia um tanto. Então foi nesse insight que eu tive no trânsito. Eu já sabia que eu queria trabalhar aquele prédio que foi projetado para ser a prefeitura e eu não sabia que tipo de uso eu daria, certo? Aí eu peguei e não sabia que programa eu ia colocar ali. Mas eu já tinha me questionado, será que aquele tipo de construção poderia ter outro tipo de uso? Eu concluí que sim. E aí a ideia do fórum veio nesse dia que eu estava andando pelo centro da cidade e a rua ficava tudo fechada, o centro congestionado, porque tem que chegar a viatura. Eu não vou me alongar, mas aqui essas fotos eu fiz e são as viaturas e aqui o trânsito parado e aqui o réu sendo conduzido para o fórum e aí você fechava o trânsito. Então assim, era um negócio super complicado, tá? Aí tem aqui, manchetes da época. Presos fogem com armas do fórum após a audiência. Capacidade do fórum chega ao fim. Então, essas notícias eu fui juntando, fundamentando a minha proposta, né? E olha que bonitinho aqui,
a planta do fórum, que era o Paço Municipal, né? A gente tem aqui, olha que legal, a modulação. 1, 2, 3 módulos, 2 meio módulos, e eles são divididos por 1, 2, 3, 4 pátios centrais, que são jardins, pessoal. É lindo, lindo, lindo esse projeto. E aí eu me municiei aí dessas informações para criar o programa do fórum, tá? Então aqui circulação privativa em azul, circulação pública em verde, circulação controlada em vermelho, que é quando chega lá um réu que é um detento ou alguém que cometeu um crime e tal. E aí eu fui desenvolvendo aqui, não vou entrar em detalhes, mas eu fui desenvolvendo o programa de um fórum dentro de um prédio que foi projetado para ser a sede da prefeitura. Aí eu fiz o estudo dos jardins internos, olha que legal. À medida em que avança rumo ao fundo do edifício, o número de visitantes, bem como seu caráter, varia. Nesse sentido, os jardins acompanham essa variável, tornando-se mais densos e acolhedores. Então eu projetei para que, à medida que ia tendo, olha aqui, diagrama de variação de adensamento vegetal conforme variação do fluxo de pessoas. Então, quanto mais pessoas estivessem circulando, mais adensamento vegetal eu criaria para criar zonas de conforto, que hoje eu chamo esse tipo de uso da natureza, Iago. Isso aí faz parte de que característica dos meus projetos? Da arquitetura? Dá? Faltou dessa aula, hein, cara? Não, cara, você não tá entendendo o que eu tô fazendo. O que você tá fazendo? Você tá sorrindo, você tá sorrindo. Não, eu tô deixando a pessoa responder aqui nos comentários, Você tá mas sorrindo. é óbvio que é a arquitetura da felicidade. A arquitetura da felicidade, pessoal. Olha como que eu tô... Cara, eu fiquei bem assim, foi bem doido eu ver isso aqui hoje, porque eu consigo fazer uma relação direta, né, em 2007, das coisas que hoje eu aplico e que para mim é tudo muito claro. Naquela época acho que eu diria que era uma ideia germinando, né? Então eu já trazia assim, quanto mais pessoas circulando, maior a importância da vegetação para trazer bem-estar para as pessoas no ambiente de um fórum, que via de regra é um ambiente suntuoso, que vai criar uma sensação de repressão nas pessoas, né? Aquela força, o poder da justiça, e eu quis quebrar isso, trazendo humanidade para o fórum, né? Então foi muito bacana. E aí eu visitei aqui, Jardins Verticais, o Museu do Quai Branly, lá em Paris, o Caixa Fórum, projeto do Herzog de Meuron em Madrid, e aí eu trago aqui para o projeto, olha lá, um jardim vertical. Na época, jardim vertical não era modinha não, pessoal, tá? E aí eu trazia o jardim vertical e os pátios internos ali para o meu projeto. E aí isso aqui é o que eu mais gosto, tá? Isso aqui é o pórtico de entrada do prédio original, né? Em que eu aloquei a sala do tribunal do júri. Então, eu vou ler aqui, ó. O edifício do Paço contava com um grande pórtico de acesso de pé direito triplo, encerrando 14 metros de altura. Um espaço certamente suntuoso, mas vazio. Vazio em uso e vazio de significado. Um grande hall de entrada não acordaria com a proposta de aproximação do judiciário com o público e a vontade de se criar um fórum mais acessível presentes aqui. No mínimo, não precisava. Foi tirando partido desta premissa que resolvo trabalhar o uso daquele espaço. A parte mais nobre do edifício mereceria abrigar o uso mais nobre do propósito de um fórum. Seu fim último, a sala do tribunal do júri. A metáfora empregada aqui é de fazer do local de acesso a vitrine para os julgamentos ali executados, numa abstração de transparência da justiça. A sala está acima das nossas cabeças, mas a transpomos a todo momento. É local de passagem, local de observação. O pórtico de acesso é conformado por duplas paredes não estruturais de blocos de concreto,
com 15 centímetros de espessura cada, surgindo entre elas um vazio que faz 20 centímetros. É nesse espaço que se propõe um eixo de iluminação no vazio entre paredes, criando uma linha vertical de luz que guarnece os acessos leste e oeste. Escrevia bem, né? Essa iluminação acorda com aquela proposta para as caixas de escada e tribunal do júri na configuração geral da fachada leste, sendo igualmente fechada em vidro. Então, beleza. Aí eu fiz aqui, né, aqui é o 3Dzinho, a sala do tribunal do júri, que ia ser uma vitrine, né? E aí eu desenvolvo todo o projeto, visitei um monte de... Olha que bonitinha a minha maquete, eu fazia as maquetes tudo de madeira. Sempre fizemos, eu e meu grupo, as maquetes de madeira maciça. E aí, beleza, pá. Aí, pessoal, veja lá. Olha essa notícia. Dá pra focar? Sai, leia aí. Sai anúncio de obra para um novo fórum. Município doará área para a construção do fórum. Aí tem uma outra notícia aqui, ó. Olha lá. O imóvel fica no anel viário em frente ao Parque da Cidade. Pessoal, olha que legal. Eu apresentei o meu TGI em dezembro de 2008. E em julho de 2008, meu trabalho já estava definido, né? A Prefeitura de Limeira, junto com o governo do estado, decidiram por implantar um fórum na mesma região que eu tinha sugerido fazer o fórum. Então, eu fiquei absolutamente contente naquela época. Inclusive, eu estava estudando em Paris e o diretor do fórum ligou lá na USP atrás de mim, eu fiquei sabendo, para falar, aquele menino lá que estava fazendo o trabalho do fórum, a gente queria conversar com ele. Só que eu estava na França, né? E aí eles queriam ver o meu trabalho, porque eu cheguei a entrevistar o diretor do fórum na época, e porque justamente eles iriam implantar o fórum naquela região. Então eu fiquei muito contente, porque assim, a leitura que eu fiz de viabilidade viária era perfeita. Aquela região ela poderia receber um fórum, tanto que recebeu depois um fórum lá que foi construído, né? Bom, pessoal, então eu apresentei aqui meu trabalho de conclusão de curso e a ideia é compartilhar com vocês algumas coisas que me fizeram ser bem sucedido, né? Nessa fase que é tão preocupante para quem é aluno, para quem ainda é estudante, né? Então eu sei que as pessoas ficam muito nervosas na hora de apresentar o trabalho de conclusão de curso, e para mim, cara, foi bem tranquilo mesmo, porque eu me organizei. Então eu queria compartilhar algumas coisas aqui com vocês. Eu falo isso para os meus alunos quando eu não sou o professor da banca de avaliação do TFG, né? Porque quando eu sou professor da banca, eu tenho que puxar os caras lá, né? Tem que apertar os caras. Mas quando eu sou orientador na faculdade, eu falo isso. E eu também falo isso para quem trabalha e para quem faz estágio comigo no escritório. Que é o seguinte, um trabalho de conclusão de curso é a grande prova se aquele aluno está apto ou não a se tornar um profissional, a deixar de ser aluno e passar a ser um profissional. Então, é dever do professor testá-lo, é dever do professor ver se ele tem maturidade para enfrentar os desafios da profissão. Então, por isso que muitas vezes o professor na banca de avaliação, ele faz perguntas difíceis, ele te coloca em saia justa, ele te coloca contra a parede, ele quer testar não o seu conhecimento. Veja bem, numa banca, o professor não quer testar apenas o seu conhecimento, ele quer testar a sua postura, tá? A sua maturidade. Então, que dica que eu daria? Tenha segurança
dos assuntos que você está defendendo no seu trabalho. Seja ele um trabalho de escola, de faculdade, seja ele o trabalho profissional, tá? E eu dei essa dica para Carol, né? A Carol que está estagiando com a gente lá no escritório, ela tirou 10 também no TFG dela. Então, ela estava com muito medo, ela estava muito nervosa. Eu falei, Carol, a autoridade máxima desse trabalho é você. O professor não sabe uma fração do que você sabe, porque você passou um ano estudando isso aqui. E o professor, ele leu na véspera, tá? Ele leu para avaliar. Então, ele não sabe tudo que você sabe. E aí, se o seu trabalho tá bom, você tem que defender o seu trabalho. E a função da banca é testar se você sabe defender o seu trabalho. Então, quando o professor fizer uma pergunta, você tem que ter segurança e autoridade para responder. Então, essa é a primeira dica que eu daria. Tenha segurança, porque quem domina aquele assunto é você. Não deixa ser atingido pelo medo, pelo nervosismo, tá? É função do professor deixar você nervoso. Sabendo disso, não fique nervoso, porque é quase um teatro. Olha eu aqui, um professor vez que eu estou perdido, entreguei o segredo da banca. É isso. Eles têm que fazer esse teste, tá? E óbvio, né? Se o seu trabalho tá bom, porque se não tiver bom, meu amiguinho, aí já era, aí rodou. Mas se o seu trabalho estiver bom, como é que você vai produzir conteúdo? Né? Com disciplina, com rotina. Uma das coisas que eu mais gosto na vida é da rotina. Ah, Paulo, que esquisito. Não significa que eu não goste de quebrar a rotina. Principalmente quando eu estou de férias ou viajo. Mas a rotina faz o homem. Tá? Então, assim, são os seus hábitos. Seus hábitos, eles vão forjar o seu caráter. Então, se você é uma pessoa que tem bons hábitos, tem regra, se você se alimenta bem, se você pratica esporte, se você tem ali a sua fé, se você tem um relacionamento familiar adequado, se você tem bons amigos, né? Você é a média das 5 pessoas que convivem mais. Então, assim, tome cuidado com quem você anda, com quem te cerca, né? A gente vai pegando por osmose características dessas pessoas, né? Então, eu sou um grande defensor da rotina. E eu estabeleci uma rotina. Então, veja que legal. Eu acordava todo dia lá pelas 8 da manhã, 7h30, chegava na faculdade às 8h30, tá? Tomava café rapidão, chegava na faculdade umas 8h30. Trabalhava das 8h30 ao meio-dia. Meio-dia eu almoçava no bandejão da faculdade, voltava um pouquinho antes da 1h, passava a tarde inteira, da 1 às 5h30 projetando, jantava na faculdade no bandejão, voltava, ia para a academia, aí eu ia para a academia da faculdade lá pelas 6h30, tomava um banho, voltava para minha casa e todos os dias eu fazia, acho que eram 3 backups. Eu fazia um backup no computador da faculdade que eu usava, outro backup no pendrive e outro backup eu mandava por e-mail para mim mesmo. E eu nunca precisei usar, nunca deu pau no meu arquivo. Se eu não tivesse feito 3 backups, com certeza eu ia ter perdido o arquivo. Sabe como é que é? Então, assim, eu tinha uma rotina muito clara, a ponto de que as famosas noites viradas, né, que é muito comum para quem é da área de arquitetura, que você vira a noite projetando, principalmente na véspera de entrega, cara, de verdade, isso não é necessário. Eu acho muito triste quando as pessoas se orgulham na faculdade de virar a noite, de virar a noite projetando e tal. Na minha faculdade tinha até um mezanino e lá tinha colchão, rede e máquina de café. As pessoas dormiam dentro do ateliê porque virava a noite projetando, no outro dia de manhã tinha aula. Então, assim, para mim, aquilo não fazia muito sentido. Então, eu procurava estabelecer uma rotina para que eu não precisasse perder a noite projetando. E eu virei noites na faculdade, mas foram poucas. Mas, principalmente, no meu TGI, eu não virei nenhuma noite, né? Então, assim, era uma rotina sagrada, né? Não importava como é que estava o dia. Eu ia de manhã, projetava, almoçava e jantava na faculdade, trabalhava, fazia minha rotina de treino, né? Ia para academia. Por quê? Para produzir serotonina, para você estar bem, para você estar com saúde. E aí isso fez com que eu obtivesse êxito aí no TGI
Então eu gostaria de compartilhar isso com vocês, porque certamente essas dicas aí podem ajudá-lo se você ainda está prestes a passar por essa fase de apresentação TFG. Então estabeleça uma rotina, seja a autoridade máxima daquele assunto, né? Se dedique para aquilo que com certeza vai ter sucesso. Beleza? Tamo junto? Então pessoal, a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço e até lá.